aquilo que aconteceu e está acontecendo para a glória de Deus continue assim. É um motivo de alegria estarmos aqui hoje. Ontem nós meditamos, refletimos, através do teatro, na história de José. E nessa noite, nossa reflexão bíblica não será diferente. Eu quero convidar, então, a amada igreja a abrir a palavra do Senhor. Gênesis 45, versículo 4, até o versículo 8. Gênesis 45, do versículo 4 até o versículo 8. A palavra do Senhor será lida, mesmo assentados, com toda a reverência, e assim diz a Escritura Sagrada. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Fechemos os olhos, faremos mais uma oração. Eterno Deus, Tua palavra poderosa foi lida, ela é eficaz, ela nos confronta, nos consola, nos orienta. E assim, por intermédio do Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor, Pai, abra nossos olhos e nos dê clareza a respeito da Tua mensagem para nossas vidas, hoje e para todo sempre em Cristo Jesus. Amém. O texto que foi lido aqui agora, trata-se do clímax da história de José. A narrativa que começa no capítulo 37 e vai até o final do livro, contando então parte da história de José. Quando nós lemos, colocamos nossos olhos nesse texto que acabou de ser lido, nós caímos num cenário totalmente emotivo. Um cenário com grande alto índice de emoção. José, por um instante, depois de todos os anos longe de casa, revela a seus irmãos sua identidade. José aqui era um administrador real, segundo em poder em toda a terra do Egito. Por um instante ele se despiu da posição nobre e ele se revelou ser um como aqueles. Ele era um hebreu. Aquele pastor de ovelhas, o irmão daqueles homens. E naquele momento em que José se revela dizendo: Eu sou José, essa revelação é acompanhada de uma exortação. Não se aflijam, nem recriminem-se. José aqui já estava antecedendo uma possibilidade, porque aquele momento de alegria, aquele momento de felicidade, poderia ser transformado em tribunal, um lugar de medo, um lugar de acusações, um lugar totalmente inapropriado para o ambiente de reconciliação. José, entretanto, ele faz uma leitura diferenciada dos fatos. José faz uma leitura diferenciada, porque na ótica de José, ele conseguia perceber a mão de Deus providente sobre tudo e todas as coisas. Ele não está aqui julgando a história pela ótica de uma construção social entre fortes e fracos, entre oprimidos e opressores. Ele percebe Deus regendo toda a história. José tão menos se trata como aquele que foi violentado e vitimado por seus irmãos, do qual agora
situação a qual daria para ele agora o direito de agir com vingança, de humilhar, rejeitar, pisotear seus irmãos. Não é assim que ele percebe. Ele vê tudo pela perspectiva da soberania de Deus. José tem uma visão clara. Deus é soberano. Deus é soberano para escrever a nossa história, dirigir os nossos caminhos, estabelecer as circunstâncias e ainda determinar nosso fim. Repito, Deus é soberano para escrever nossa história, dirigir nossos caminhos, estabelecer as circunstâncias e ainda determinar o nosso fim. Ciente desse fato, certa vez, Martinho Lutero afirmou, olha o que ele disse, não sei por quais caminhos Deus me conduz. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Deus é soberano. Posso não entender os passos que dou hoje. Posso não entender o caminho no qual eu estou hoje. Mas se eu conheço o meu guia, eu devo descansar, porque Ele é Deus soberano. E essa perspectiva da soberania em José é tão forte, que por 3 vezes, apenas nesse texto, nesses versos que foram lidos, por 3 vezes, ele afirma, versículo 5, Deus me enviou. Versículo 7, Deus me enviou. E no versículo 8, a ideia do versículo é, Deus me enviou. Ele estava afirmando, até os atos de injustiça estão sujeitos à soberania de Deus. Até mesmo a maldade e o pecado dos meus irmãos não frustrariam e não frustraram os planos de Deus. Nós devemos considerar que Deus nos enviou, Deus me enviou e Deus te enviou para um tempo específico, para um lugar específico, sob circunstâncias específicas, para uma cultura específica, com habilidades específicas, com uma missão específica. Nunca perca de vista a soberania de Deus. Nunca perca de vista. Não há erro no percurso da parte de Deus. Não há espaço para vitimismo teleológico da nossa parte, enquanto existir um Deus soberano. Tudo Ele fez e Ele faz, conforme sua soberana vontade e querer. Em contrapartida, uma verdade que não nega a soberania de Deus, é a verdade da minha responsabilidade. Responsabilidade humana. E dentro desse espectro, nós podemos perceber que Deus abençoou o seu servo José, e José carrega um destino, uma habilidade e uma missão. E é sobre esses 3 pontos que meditaremos na vida de José. Todos nós temos um destino, uma habilidade, um dom e uma missão. Qual é, então, a perspectiva bíblica a respeito do destino? Versículo 5. Em Gênesis 45, diz assim, versículo 4, diz assim, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. No versículo 8, nós encontramos a seguinte referência, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, representante máximo do Egito, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Temos um destino, nada pode frustrar os planos de Deus, desde o evento da cisterna até a prisão, tudo cooperou para que José estivesse onde ele deveria estar. Deus designa um lugar para a nossa atuação, seja a casa dos pais, seja a prisão, seja um reino, não importa onde, o que importa é saber que se estamos
ou não no centro da vontade de Deus. Deus tem um destino, um local para mim e para você. E aqui, de forma geográfica e posicional, Deus tinha o Egito para José. Deus estabelece José para o Egito. Na época, o Egito era uma potência mundial, o Egito era uma nação politeísta, totalmente avessa às práticas culturais e religiosas de um jovem seminômade monoteísta hebreu. E Deus, em sua providência, Ele geralmente, curiosamente, Ele reserva lugares desafiantes, até mesmo opressores e hostis para o seu povo, para os seus servos. Fato é que José, homem de Deus, e Moisés, ambos estiveram no Egito. Fato é que Daniel, homem de Deus, e seus amigos estiveram lá na Babilônia. Fato é que Jeremias foi encaminhado por Deus, destinado por Deus ao seu próprio povo, Israel, no tempo de hostilidade. O próprio Israel, o povo de Deus, foi enviado por Deus para o deserto. E como sabemos, o Filho de Deus, Jesus, foi enviado ao mundo, um lugar hostil. Existe na ciência o que é chamado de amnésia global transitória, AGT. O principal sintoma é a pessoa ficar repentinamente desorientada, sem saber onde está. As pessoas que passam por essa situação, elas ficam temporariamente paralisadas, assustadas, e elas veem prejudicadas a sua noção espacial. Elas não sabem onde estão. Elas não sabem onde elas estão. E quando nós olhamos para a humanidade, a grande verdade é que nós percebemos a humanidade com essa síndrome, com essa questão, porque a humanidade não sabe onde ela está. A humanidade muitas vezes se percebe perdida e ela está perdida. Fato é que os homens, debaixo do sol, procuram um lugar para si, um lugar onde eles podem afirmar: esse é o meu lugar. Quando nós observamos a cultura vigente, e eu cito aqui uma música de um homem que faleceu aos 42 anos, vítima de uma overdose de cocaína. Um homem que era amado e querido por muitos jovens dessa secularidade. O nome dele, ele era chamado de Chorão. E Chorão, em uma de suas músicas, ele dizia: estou livre, livre para sorrir, livre para buscar o meu lugar ao sol. Fato é que esse homem e tantos outros estão procurando e não encontram um lugar debaixo do sol. Porque a nossa alma só encontrará esse lugar quando nós estivermos no Senhor, posicionados em Jesus. Qual é o nosso lugar aqui? Não confunda, querido. Não confunda, minha querida. Onde quero chegar com onde devo chegar. Onde quero chegar com onde devo chegar. Deus tem um lugar para mim. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para nós. Nós precisamos alimentar o nosso coração e nossa mente dessa perspectiva. Deus é soberano. Ele me envia. E Ele tem um destino para mim. Ele tem um destino para mim. Seja ele posicional, seja ele geográfico, ele tem um destino para nós. Segunda lição que aprendemos da história, a partir de José, é a questão do destino e a questão da habilidade. Para isso nós voltamos os olhos para o versículo 8, onde é dito: ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quando eu leio a história de José, quando você lê a história de José, nos chama a atenção as revelações, né? Ele é um homem que revela sonhos. Ele traz clareza sobre aquilo que está obscuro.
E muitas vezes nós podemos considerar de forma equivocada que a grande habilidade de José era ser um intérprete de sonhos. Quando, na verdade, Deus sim o capacitou para isso, mas essa não era a sua grande habilidade. A habilidade de José era administrar. Deus o fez administrador. E essa habilidade percorre e caminha com ele durante quase toda a sua vida, para não afirmar toda a vida. Quando nós voltamos no capítulo 39, versículo 3, quando José estava na casa de Potifar, oficial de Faraó, José desenvolveu um excelente trabalho ali, trabalho de administração. A habilidade de José era colocar a coisa em ordem e trazer prosperidade para o seu senhor. Depois ele foi preso, e na prisão o carcereiro confiou às mãos de José todas as pessoas e todas as atividades que ocorreriam ali no cárcere. Gênesis 39, versículo 21 a 23, fala que José, ele administrou com excelência até mesmo a prisão. E logo depois disso, no capítulo 41, versículo 40, nós encontramos então Faraó dando para José a responsabilidade de administrar, governar, sendo apenas o segundo maior em todo o reino do Egito. A habilidade dele, a administração. A habilidade, do latim, talento, traz a ideia de aptidão e inteligência. O talento é a capacidade para exercer determinada ocupação ou desempenhar uma atividade. Quando voltamos os olhos para a Escritura Sagrada, no Novo Testamento, nós temos Deus habilitando e capacitando por meio do Espírito Santo os seus servos. Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala assim, que Deus dotou todos os homens com dons e habilidades. 1 Pedro 4, 10, o apóstolo diz que Deus distribuiu talentos e dons diversos. Em Romanos 12, do versículo 6 ao 8, o servo tem uma tarefa de desenvolver, ou seja, nós, como servos, temos a tarefa de desenvolver nossas habilidades e dons. E em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, aqui nós temos dois lados de uma mesma moeda. Quando Paulo fala a respeito da mediocridade e do perfeccionismo, que ambos são formas e aparências de um ego superelevado. E ele nos incentiva, então, a trabalhar como para o Senhor e não para homens, sendo humildes. Queridos, quando nós observamos que Deus é aquele que nos dá um destino e percebemos que em sua soberania também Ele nos dá uma habilidade, Ele distribui dons conforme sua santa vontade, esses dons foram distribuídos, nos foram dados para que eu e você, nós, pudéssemos então colocar a mão na massa e fazer, trabalhar, agir. Não ficar de braços cruzados, mas servir, abençoar, construir, plantar, edificar, restaurar. Deus não nos chamou para ficarmos amedrontados, cabisbaixos, quietos, paralisados. Deus nos chamou para agir. É sábio perguntar qual habilidade eu tenho. É correto indagar ao céu, Senhor, peraí, o Senhor me colocou em um lugar, mas qual é a minha habilidade, Deus? É certo reconhecer isso no Senhor, e certamente ninguém aqui nasce profissional, mas a nossa habilidade no Senhor, o nosso dom no Senhor, é lapidado na medida em que trabalhamos. Existem pessoas que estão atrofiadas em seus dons e talentos, porque não trabalham, porque espaço tem, lugar tem, necessidade há. Estão atrofiadas em seus dons e talentos, porque o Deus que te dirige para determinado lugar ou posição é o Deus também que te capacita, é o Deus que te habilita.
A utilização dos nossos dons e talentos não podem nos colocar em um lugar em que Deus não nos escolheu para estar, no sentido posicional. Deus não quer que o meu dom e meu talento eleve o meu ego. Deus não quer que meu dom e meu talento me faça achar que eu sou algo que eu não seja. Mas o meu dom e meu talento deve ser utilizado por mim para servir a outros, para a edificação de outros. Eu sou chamado de servo. Eu fui chamado para servir. Nós somos chamados para servir esse Deus. E eu já compartilhei isso com os adolescentes, mas dons e talentos geralmente são manifestados ou são indicados através das minhas inconformidades. Se você tem dúvida a respeito de qual é o seu dom e seu talento, analise antes a sua inconformidade. O que é que te deixa com o coração pulsando na igreja ou na vida social? Existem irmãos, por exemplo, que quando olha para o necessitado, fica incomodado com aquilo. Por que ninguém ajuda essa pessoa? Por que ninguém leva a cesta básica ou uma roupa para essa pessoa? Perceba a indignação desse querido irmão. Certamente a habilidade, o dom que Deus deu para essa pessoa, para ela, não foi para outro, para ela, é do amparo àqueles que necessitam. Então, geralmente, a minha inconformidade aponta para a habilidade que eu devo trabalhar e assim servir o Senhor. O que é que te deixa inconformado na igreja? Que você fala o seguinte, eu preciso ou alguém precisa fazer alguma coisa. O que é que te deixa inconformado na vida social? Certamente esse é um indicativo daquilo que Deus está te dirigindo ou te mostrando. Meu filho, não é o outro, é você. Não é envia aquele, mas diga, envia-me a mim. Nós precisamos reconhecer, sim, o Deus Todo-Poderoso é aquele que nos habilita. Ele nos dá dons e talentos para que possamos, então, servi-lo. E a habilidade de José era administrar. E ele fez isso de uma forma tal, que por meio dele, vidas foram preservadas. E esse nos leva, então, ao terceiro ponto. Todos nós, primeiramente, temos um destino, uma habilidade e, por fim, todos nós temos uma missão. No versículo 5, diz assim, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. No versículo 7 diz assim no finalzinho, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Qual era a missão de José? Salvar vidas. No sentido de preservá-las. Deus enviou aquele homem com habilidade específica, com uma missão específica para salvar vidas. No sentido de preservá-las da morte, da fome. Toda missão fielmente vivida, toda missão fielmente cumprida, ela nos leva a, primeiramente, glorificar a Deus. Se eu vivo a minha missão, eu glorifico a Deus. Se eu vivo a minha missão, eu salvo vidas. Eu salvo vidas. E a missão aqui, no sentido mais amplo, é a missão de um engenheiro, de um médico, um advogado, um professor, um administrador, um pastor, um missionário, e assim vai. Poderíamos falar diversas missões que Deus nos dá, ou que Deus dá à sua igreja. E a nossa missão no Senhor é salvar vidas, no sentido de protegê-las, prover para cada uma dessas vidas condições de uma existência nessa terra digna. Contudo, a situação ali, Deus havia anunciado que eles passariam por um tempo de morte. Porque primeiramente, por 7 anos, viria a fartura, a prosperidade. Depois, viria, sabe o quê? O tempo da seca. Mas juntamente com o anúncio do tempo de morte e dor, há um plano de vida. Há um plano de vida. E esse plano de vida
foi estabelecida pelo Senhor por meio da boca de José e reconhecida pelo rei do Egito. O plano de vida era que parte daquilo que seria colhido nos anos de prosperidade seriam guardados. E aquilo seria usado durante a época da escassez e da fome. Curiosamente, quando José interpreta o sonho, eu não vejo na história bíblica José orando, de alguma forma tentando persuadir Deus, assim, Deus, faz isso não, vamos mudar os planos aí, faz o seguinte, não envia tempo de sequidão não. Eu não vejo José fazendo isso, pelo contrário, ele reconheceu que aquilo que Deus havia determinado aconteceria. Ele interpretou a visão de forma absoluta. Ele entendeu que tempos de angústia, dor, luto e fome viria. E missão dada é missão cumprida. Porque no tempo certo, José administrou e recolheu todo o mantimento necessário, ao ponto que o texto bíblico é claro, ele perdeu as contas. Ele perdeu as contas de quanto havia ali de mantimento para toda a terra. Aos 30 anos, José tornou então administrador do Egito. José recebeu o nome de Zafenate Paneia. José recebeu a filha de Potífera, sacerdote de On, como esposa. José, durante 7 anos, armazenou, curiosamente, ele estocou muitos alimentos. E a Bíblia traz a expressão como a areia do mar. A fome se espalhou não apenas sobre a terra do Egito, mas sobre todo o mundo da época. Era uma crise internacional. E foi nesse dado momento, no segundo ano de crise internacional de fome, foi nesse momento que José teve um encontro com os irmãos, e foi nesse momento que ele se revelou dizendo, eu sou José. E leu o texto, e viveu o texto que nós lemos essa noite. José teve uma missão, José tinha uma missão, a missão de preservar vidas. Há um conto mitológico do rei Midas, que ele pede aos seus deuses, às suas divindades, o poder de tocar, e onde ele tocasse, tudo transformaria em ouro. O problema é que, nesse mito e nesse pedido, ele não se deparou que o seu pedido era um pedido de morte. Onde ele tocava, havia morte. Opostamente a esses contos, e realmente, porque isso é vivido por mim e por você, onde o servo do Senhor está, quando ele se encontra no destino, desenvolvendo sua habilidade e entendendo a sua missão, ele promove vida. Ele promove vida. Onde o servo do Senhor está, ele promove vida. E nós fomos chamados por Deus para anunciar a respeito desse verbo da vida e encarnar esse amor, viver esse amor aos outros. E eu concluo reiterando, todo servo de Deus carrega um destino, uma habilidade e uma missão. E curiosamente, o envio não ocorre depois que eu entendo essas coisas. Você e eu, nós já fomos enviados. Nós já estamos no caminho do envio. Nós já fomos enviados. Entender o meu destino, entender a minha habilidade, entender a minha missão, hoje, me trará pacificação de alma e de interior. Porque eu não vou lutar com algumas coisas que eu não devo lutar. Eu não vou procurar outras coisas que eu não deveria procurar. Eu vou caminhar em sintonia, em conformidade à vontade de Deus. A história de José, o próprio José em sua história é apenas um coadjuvante. Porque em sua biografia, o próprio José aponta para alguém superior, a saber, o próprio Jesus. E no anúncio do nascimento de Jesus, o anjo declara a José, ele, Jesus,
Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Destino de Jesus era encarnar, ser como um de nós, viver entre nós, estar nesse mundo. E sua missão, salvar o povo dos seus pecados. E se hoje nós estamos aqui reconhecendo Jesus Cristo como o único Senhor, aquele que veio, se encarnou, morreu por nós e nos garante por meio de seu sangue a liberdade e o livramento, a salvação. Se hoje nós, povo de Deus, celebramos essa libertação, nós, povo de Deus, através do sacrifício de Jesus, devemos reconhecer: o Deus soberano tem para nós um destino, o Deus soberano tem para nós uma habilidade, o Deus soberano tem para nós uma missão. Tudo isso abaixo da sua soberana vontade e soberana direção. Que Deus clareie nossas visões a respeito daquilo que somos, temos e devemos fazer debaixo do sol. Deus nos abençoe.